Eu não sei qual o motivo que fez você clicar nesse vídeo, mas eu sei que o que eu vou compartilhar aqui pode ajudar muito você a fazer as coisas acontecerem na sua vida. Ou seja, sabe aquela coisa que tá patinando aí na sua vida? Aquela coisa que você quer tanto executar, aquela coisa que você sonha, que simplesmente parece que não chega próximo, parece que você não tá se aproximando de concluir isso? Pois é, o que eu vou te mostrar aqui vai ajudar você a atingir esses objetivos. Tudo que eu vou te passar aqui são coisas que eu apliquei na minha própria vida. E eu resolvi gravar esse vídeo justamente porque eu parei para pensar hoje de manhã sobre todos os passos que eu tinha dado nos últimos 6 anos da minha vida. Parece que todos esses passos que eu dei nos últimos 6 anos foram muito mais precisos e muito mais eficientes do que todos os outros passos que eu já tinha dado. Nos últimos 6 anos, eu conquistei um apartamento, tenho uma empresa de sucesso e consegui milhares de pessoas me seguindo lá no Instagram. E hoje em dia eu tenho uma agenda lotada de atendimentos psicológicos para fazer. E tudo isso ocorreu porque eu comecei a identificar alguns princípios importantes e a soma desses princípios fizeram eu chegar até aqui. Então, independente do teu caminho, independente do que você está fazendo na sua vida, independente dos seus objetivos, seguir esse tipo de passo tem muita chance de fazer você conseguir esses resultados positivos aí na sua vida também. O primeiro passo é o silêncio. Eu não sei se você já percebeu que quanto mais a gente fala sobre algum projetinho que a gente tem, parece que mais difícil, mais engasgado fica de fazer esse projeto sair do lugar. E para mim, os motivos disso acontecer são simples. O primeiro motivo é que quando a gente está preocupado em mostrar para os outros que a gente está fazendo alguma coisa, a gente está tirando o foco de realmente estar fazendo aquela coisa para ela acontecer. Então, se eu estou mais preocupado em falar para minha tia como eu estou projetando aprender inglês e tudo mais, eu estou deixando de estar sentado ali aprendendo inglês. O segundo é que existe muita gente invejosa e pessoas invejosas fazem de tudo para que a gente não avance nos nossos objetivos, porque se a gente avança, mais inveja elas vão ter e elas não estão dispostas em fazer a mesma coisa pela vida delas. Então, se por exemplo você fala que você está se organizando para poder fazer uma viagem para a Europa, por exemplo, a pessoa invejosa que não está disposta a juntar o dinheiro, que não está disposta a se planejar para poder ir para essa viagem, ela vai achar muito mais fácil falar mal de você, vai achar muito mais fácil tentar sabotar essa tua ida para a Europa do que realmente fazer os passos que ela poderia fazer para ela também poder ir para a Europa. E o terceiro ponto é algo mais místico, que eu realmente acho que quando a gente tem um mal olhado, quando a gente tem alguém ali olhando de uma forma invejosa pra gente, isso acaba atrapalhando de forma enérgica também. Aí cabe a você pensar se isso faz sentido para você ou não. Mas o ponto é que quando a gente é mais discreto sobre os nossos passos, isso abre espaço pra gente focar e realmente executar aquilo que a gente precisa fazer. A segunda dica que fez grande diferença na minha vida foi focar nos passos e não nas metas. Por exemplo, ano passado eu comecei um Instagram do zero. E a minha meta, obviamente, era falar mais sobre autoconhecimento e ser escutado por mais pessoas. Mas não adianta ficar simplesmente pensando e sonhando com a quantidade de seguidores, com a quantidade dos meus vídeos, as visualizações ou algo assim. O que realmente ajudou isso a realmente se tornar uma realidade, ter mais de 80 mil seguidores lá, foi eu focar no simples passo de sempre estar criando novos vídeos lá. Então um vídeo deu certo, outro vídeo não deu certo, outro vídeo deu muito certo e aos poucos esse crescimento daquele perfil foi acontecendo. Então se hoje você tem uma meta de emagrecer, não adianta ficar pensando e focado completamente na meta. É mais importante focar nos passos que você precisa fazer, ou seja, quais hábitos você precisa desenvolver para que você realmente possa perder esse peso. No caso, pode ser, por exemplo, comer menos coisas industrializadas ou talvez ter uma caminhada ali de uns 40 minutos todo dia. Se a meta for ler 12 livros no ano, por exemplo, o hábito que vai fazer isso acontecer talvez seja ler 10 páginas por dia. Se a meta for aprender um novo idioma, o hábito vai ser fazer uma atividade, fazer uma aula desse idioma naquele dia. Então, claro que a meta tem sua importância, é o destino final, mas para poder chegar no destino final, a gente precisa desses hábitos, que são realmente os passos que a gente precisa focar. Só focar na meta não vai levar a gente a chegar lá. Se a gente foca nesses passos, aí sim a gente tem chance de chegar lá. Isso nos leva à terceira dica super importante, que é começar com passos simples, com hábitos bem reduzidos. Muita gente erra na hora de estudar, por exemplo, porque pensa, poxa, eu vou estudar para concurso, então vou começar a estudar 8 horas por dia. Vai ser muito difícil essa pessoa estudar 8 horas por dia se ela não tem esse hábito de estudar muitas horas. E aí ela vai fazer isso durante uns 2, 3 dias e depois ela vai parar. Então é muito mais lógico a gente começar com um hábito super simples. Porque esse hábito super simples vai começar a colocar a gente no embalo de executar hábitos mais complexos. Então se você quer começar a correr, por exemplo, você não precisa começar correndo. Você pode começar dando uma caminhada perto de onde você mora por uns 15 minutos por dia. Depois disso você vai aumentar esses 15 minutos para 30 minutos. Depois você vai começar a dar aquela corridinha leve. E aí quando você vê, você já está correndo. E isso vai acontecendo aos poucos até que você tenha aí sua corrida de 1 hora por dia. A mesma coisa ocorre quando a gente pensa em economizar de alguma forma. Ah, eu quero economizar nesse ano 20 mil reais, por exemplo. Aí a pessoa chega e pensa, beleza, eu vou começar esse mês, então eu vou colocar aqui 50% do meu salário nisso. Aí a pessoa vai colocar 50%, vai ver que as contas dela no final do mês vão ser muito difíceis de fechar, porque ela estava planejando a vida dela com o salário inteiro e não com metade do salário. E aí ela tenta isso por um mês e depois ela desiste de economizar. Então
Então, em vez de fazer isso, ela pode desenvolver esse micro hábito de colocar pelo menos 2% desse salário no mês. Depois disso, ela vai aumentar para 5%, depois disso, ela vai chegar ali até 10%, e assim fica muito mais fácil de manter esse hábito. Então, o ponto que eu quero que você entenda aqui é que um hábito bem pequenininho, ele pode evoluir para um hábito maior que ajuda bastante a gente a chegar a uma determinada meta. Então, a gente foca num pequeno hábito. Esse pequeno hábito vai evoluir para um hábito um pouco maior, e aí sim, seguindo esse hábito maior, a gente vai conseguir chegar às nossas metas de forma mais fácil. Então, a lógica mais importante aqui é entender que o básico bem feito gera resultados enormes. E de novo, tudo isso que eu tô te falando aqui não é uma bobagem que eu li em algum lugar ou alguém me falou. Tudo isso que eu tô te falando é algo que eu realmente apliquei. Por exemplo, no ano passado, meu micro hábito era criar um vídeo a cada 2 dias lá no Instagram. Depois isso virou um hábito de criar um vídeo todo dia lá no Instagram. E é esse hábito que tá me permitindo criar um vídeo mais longo quase todo dia aqui no YouTube. E de novo, olha aí, eu falei quase todo dia aqui no YouTube. Ainda não é todo dia. Talvez isso se torne todo dia. Mas a questão é que fazer o básico bem feito, ter essa constância, vai fazer toda a diferença aí na sua vida. Então, de novo, eu não sei naquilo que você está tentando evoluir, mas se você focar em fazer bem feito esses pequenos passos, desenvolver esses pequenos hábitos, você tem muita chance de ver essa meta se concretizar. Bem, nessa segunda parte aqui do vídeo, eu quero te dar algumas dicas que podem auxiliar você a aplicar esses pontos que eu te passei. A primeira grande dica é que a gente só consegue executar com constância alguma coisa aquilo que a gente tem clareza do porquê a gente está fazendo. Por exemplo, se alguém te obriga a alguma coisa que você não queria fazer e você não vê justificativo para fazer aquilo, vai ser um saco fazer essa coisa por muito tempo. Então, o primeiro passo de todos é identificar por que você escolheu alguma coisa, por que você escolheu essa meta. Por exemplo, eu comecei a criar vídeos aqui no YouTube porque eu queria falar de autoconhecimento. Porque eu sou psicólogo, eu sou pesquisador da área emocional e eu tenho visto uma verdadeira pandemia de ansiedade e depressão. Muitas vezes criado pelas redes sociais, criado pela comparação, criado por toda uma agitação que está ao nosso redor, que faz com que a gente se sinta sempre em alerta, sempre se sentindo mal de alguma forma. E eu realmente senti uma necessidade interna de passar mais informação sobre autoconhecimento para as pessoas, de mostrar para as pessoas que a gente não precisa viver nessa correria maldita, que a gente pode ter uma vida mais leve, uma vida mais consciente. E para isso, eu resolvi criar o canal no YouTube. Então, essa meta que eu tenho é uma meta clara, é uma meta que tem uma justificativa. E isso ajuda eu ter a garra para poder gravar um vídeo naquele momento que eu não quero. Isso ajuda eu ter a garra para poder continuar seguindo aquele hábito que eu preciso seguir, que no caso é soltar esses vídeos quase todo dia. Então agora é muito importante você fazer essa pergunta. O que você realmente quer? Por que isso é tão importante para você? Faça essas perguntas para você e deixa aqui nos comentários se for tranquilo para você, que eu sempre respondo todas as pessoas. Mas defina bem quais são as suas metas. Porque quem não tem uma meta clara não vai conseguir avançar para nenhum lugar e a chance de você passar o dia todo vendo videozinhos curtos no Instagram é muito grande. Segundo ponto, crie uma rotina matinal. Eu realmente acredito que naquele dia que a gente começa mal, a chance do nosso dia continuar horrível é muito grande. Então, se você começa a pensar com mais carinho sobre a forma como você acorda e os passos que você dá, você aumenta a sua chance de você começar o dia bem. E a chance do resto do dia ser muito bom é muito grande também. Então, tenha uma rotina clara do que você vai fazer. Por exemplo, eu acordo de manhã, lavo meu rosto, penso em umas 3 ou 4 coisas que eu sou muito grato de ter acontecido na minha vida. Depois eu vou escovar o meu gato, medito ali do lado do gato e vou fazer a leitura do meu livro. Se tiver louça para lavar, eu vou lá lavar a louça e depois de lavar a louça, eu venho aqui gravar o meu vídeo. Então, se eu executo todos esses passos, eu sinto que a minha manhã caminhou bem. E aí, sentindo que a manhã caminhou bem, fica muito mais fácil fazer meu dia caminhar bem, entende? Então, defina bem uma rotina aí pra você, porque essa rotina vai ser muito importante. Quem não tem muito planejamento disso, acaba levantando de manhã, se sentindo mal porque levantou tarde, depois senta no sofá, vai ver um monte de vídeo curto, vai passar um monte de tempo nas redes sociais, aí depois sente que ainda não fez nada, que tem muita coisa pra fazer no dia, e o dia vai ficando ruim. Então, evite esse redemoinho aí na sua vida e seja mais claro sobre os passos que você tem que fazer de manhã. E aí pronto, identificou aqueles hábitos que você precisa de fazer de manhã? Só faça esses hábitos. Não fica questionando muita coisa. Vai lá e executa os hábitos. 3. Evite a maldita rede social. Eu sei que a gente tá no YouTube, o YouTube é uma rede social. Mas por experiência de atender tanta gente, olha, as redes sociais, elas lucram com você passando o máximo possível de tempo aqui. E elas não estão importando se a tua vida tá andando como você queria que andasse ou não. Se você passar muitas horas lá no Instagram, o tio Zuckerberg vai achar ótimo, porque você tá passando uma quantidade enorme de tempo lá e vendo vários anúncios que ele quer que você veja. E aí, no final das contas, você só vai acumulando coisas que você não vai fazendo. E mais frustração você tem. E quanto mais frustrado você fica, mais deprimido você pode ficar. E aí depois você vai pro médico buscar alguma medicação para você se sentir mais animado, mesmo tendo essa rotina maldita de ficar usando a rede social. Então, tá pensando em concluir alguma meta, tá pensando em estabelecer novos hábitos aí pra sua vida, tem que reduzir o uso da rede social. Então, não tô falando aqui que você não deve usar o YouTube, não deve ver nenhum vídeo, mas é uma coisa que você precisa restringir
restringir bastante aí no seu dia. Vi uns 2, 3 vídeos aqui no YouTube, tá bom, vai fazer o que você precisa fazer. Você não precisa passar o dia inteiro vendo vídeo aqui, não precisa passar o dia inteiro curtindo os stories das pessoas lá no Instagram. As coisas na nossa vida só acontecem quando a gente dá os passos para elas acontecerem. E as redes sociais muitas vezes incentivam justamente essa comparação doentia, onde a gente vê a vida do outro acontecendo, não vê a nossa vida acontecendo e a gente fica triste sem saber o que precisa fazer. Se você tem o hábito de usar muito, de passar muitas horas na rede social, começa a reduzir isso. Começa a colocar um limitador aí no teu telefone para 15 minutos de uso ele vai travar a tela. É possível fazer isso. Enfim, é importante entender que em uma rede social, se você não está pagando para usar ela, meu amigo, você é a mercadoria lá. A sua atenção é a mercadoria. E aí cabe você escolher se você quer continuar sendo essa mercadoria que está ali só para ver anúncios, gastando o tempo da própria vida, ou se você está ali utilizando para ter alguma informação, desligando aquilo ali no momento certo e fazendo aquilo que você precisa fazer. Quarta dica muito importante: invista em autoconhecimento. O que você está fazendo aqui é investir em autoconhecimento, é identificar um pouco mais suas metas, é compreender um pouco mais sobre como se melhorar. E uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida foi começar a ler mais, para me entender melhor como pessoa, foi começar a buscar respostas para aquilo que eu sentia, para aquilo que estava me incomodando de alguma forma. Inclusive foi justamente por isso que nasceu o Movimento Despertos. O Movimento Despertos é um projeto meu focado em se auto-entender, a gente entender as nossas emoções, entender o que está acontecendo com o nosso corpo e a gente aprender conscientemente como agir quando a gente se sente mais estressado, como agir quando a gente se sente com medo, quando a gente se sente desanimado. Então, se você quer evoluir, se você quer se sentir melhor, quer se sentir cada vez mais consciente, mais em paz, mais centrado aí na sua vida, dá uma olhada no link que eu deixei aqui na descrição. Porque a gente não precisa viver essa realidade maluca onde ninguém consegue olhar para o que está sentindo e só se entupindo de remédio. Se a gente entende aquilo que está acontecendo dentro da gente, a gente tem muitos passos que a gente pode dar, muitos micro hábitos, muitos hábitos que a gente pode alterar para realmente se sentir bem. E é exatamente isso que eu mostro lá dentro do Despertes, que inclusive tem a minha mentoria individual. Então dá uma olhada lá se você que tiver curiosidade de conhecer. Quinto passo: seja consistente e paciente com o processo. Eu sei que todo mundo gostaria que as coisas acontecessem um passo de mágica. Seria ótimo se o meu canal no YouTube aqui tivesse 1 milhão de inscritos da segunda para terça-feira. Mas a verdade é que as coisas boas levam tempo. Então eu não sei qual a meta que você tem na sua vida, mas se é uma meta que é muito importante para você, provavelmente ela vai exigir vários passos, ela vai exigir essa consistência. Então é importante ter essa clareza na cabeça. Se você quer perder peso, por exemplo, isso não vai acontecer do dia para noite. Vai ser preciso você melhorar sua alimentação, vai ser preciso você fazer esse exercício. E não é comer certinho uma vez na semana ali, fazer exercício uma vez na semana que as coisas simplesmente vão mudar. Vai levar meses para você poder sentir os efeitos disso. Mas esses efeitos vão chegar. E quando chegar esses efeitos, aí sim você vai ver que valeu a pena. Mas a gente só chega lá se a gente tem constância e se a gente tem paciência, entendendo que tudo isso é um processo. Por mais que as redes sociais façam essa percepção de que a mudança na vida do fulano aconteceu de forma imediata, de repente ele não tinha nada, agora ele tem tudo, não é assim que a vida funciona. Leva um certo tempo pra gente construir aquilo que é realmente importante pra gente. E é importante ter essa consciência. Se a gente não tem essa consciência, a gente pode se frustrar quando já tá muito perto de atingir isso. Eu, por exemplo, tô com 5 mil inscritos aqui. Vai levar um certo tempo para eu poder chegar a 100 mil inscritos. Mas só se eu continuar criando os vídeos, tendo essa consistência, falando da forma mais honesta possível com você e ajudando você da melhor forma possível, é que há uma boa chance de eu conseguir atingir esses inscritos, entende? Então, seja paciente e seja consciente. Sexta dica de execução: selecione bem as pessoas que estão ao seu lado. Executar determinados hábitos para a gente atingir uma meta já é uma tarefa por si só complexa, porque você tem que executar esse hábito por muito tempo, ter uma constância nisso, ser paciente com isso. Então, se você está perto de pessoas que só te colocam para baixo, pessoas que são invejosas, pessoas que vão dizer que aquilo que tu está fazendo vai dar errado, pessoas que te desestimulam de qualquer forma, que na hora que você para estudar, a pessoa vai encher o saco para você ir comprar pão, por exemplo, para fazer qualquer outra coisa, para atrapalhar você e não porque ela realmente precisa disso, é óbvio que você vai ter mais chance de executar suas metas se essa pessoa sair do caminho. Então, claro que nem sempre a gente consegue tirar da nossa vida aquela pessoa que adora atrapalhar, mas a gente tem a possibilidade de limitar isso, de colocar certos limites, de realmente ser duro com aquilo que a gente precisa fazer. Se você sabe que você precisa executar determinadas metas e essa pessoa vem te atrapalhando, você tem que colocar algum limite disso, porque se você não colocar, obviamente essa pessoa vai conseguir aquilo que ela quer. Então, selecione bem aquelas pessoas, mantenha próximo aquelas pessoas que te incentivam, que te apoiam naquilo que você quer. Se afaste daquelas pessoas que tentam atrapalhar o máximo possível com que você avance na sua vida. E se não dá para se afastar completamente, limite isso da melhor forma. Sempre que eu vou estudar a pessoa me atrapalha, então vai para a biblioteca. Lá na biblioteca essa pessoa não tá lá. Mas eu não consigo ir para a biblioteca, eu tenho que ficar em casa. Então tranca a porta do quarto. Mas aí a pessoa fica gritando, fazendo barulho e eu não consigo me concentrar. Coloca uma espuminha no ouvido para você não escutar essa pessoa. Enfim, arranje formas de limitar a influência dessa pessoa nos passos que você tá dando. 7. Aprenda a aceitar um pouco de desconforto.
O nosso cérebro está sempre em busca de se sentir confortável, de se sentir naquele mesmo. É por isso que a gente fica deitado no sofá, vendo algum videozinho aí, passam horas e a gente nem se incomoda. Mas no momento que a gente tem que fazer uma corrida para poder perder um pouco de peso, aí a gente vai sentir o desconforto de ter que correr, a gente vai sentir uma dorzinha, a gente vai sentir aquela transpiração, aquele calor, enfim. Tudo isso vai tornando aquela situação desagradável. Mas a longo prazo, aquilo que está aproximando a gente de ter uma saúde melhor, por exemplo. Então é importante entender que na nossa evolução a gente precisa enfrentar alguns desconfortos. Tá tudo bem esse desconforto ocorrer e faz parte do processo. Não tem como evoluir 100% confortável. É esse desconforto, é algumas pequenas frustrações que a gente vai ter no caminho, alguns problemas que a gente precisa solucionar que vão fazendo com que a gente avance, que a gente aprenda, que a gente evolua como pessoa e consiga atingir aquele nosso objetivo. Então não encare o desconforto como uma coisa, meu Deus, apareceu esse desconforto, é o fim da picada, eu vou parar por aqui. Não, se você parar por aí, você já sabe o resultado que você vai ter. Agora, se aparecer um desconforto que você percebe, poxa, se eu me esforçar um pouquinho mais, eu vou conseguir vencer isso aqui, aí sim você vai estar num processo de melhora e, consequentemente, com muito mais chance de chegar àquela meta que você quer. E 8, confie no processo. Tudo que eu te passei aqui é literalmente aquilo que eu apliquei na minha vida. E eu não só apliquei na minha vida, como eu passo isso em atendimentos terapêuticos também e traz transformações enormes. Mas nada que eu te passei aqui vai funcionar se você não aplicar. Se você não pegar as informações que eu te passei aqui, adaptar aí a sua forma, buscar entender, buscar encaixar de alguma forma na sua rotina, não fizer alguma alteração aí na sua vida, nada vai mudar. Então não adianta só ver esse vídeo aqui e pensar, legal, eu vi esse vídeo, quem sabe eu vou ver mais uns 2, 3 vídeos e aí sim eu vou começar. É importante começar. É importante pegar esses pontinhos que estão aqui e já começar. Você não precisa começar perfeito, você precisa começar a dar os seus passos. E aí com o tempo você vai ajustando. Se você for ver o meu canal no YouTube aqui, eu não comecei com a super thumbnail, com super entradas ou nada do tipo. Eu fiz aquilo que era possível para mim. Eu ligo essa câmera e eu falo da forma mais honesta possível para um amigo, que é você. Então essa é a forma que eu achei. Não é nem a forma certa, não é nem a forma mais elaborada, não é nem a forma mais complexa, enfim, é a forma que eu consigo fazer. É a forma que eu percebi que dava para dar um próximo passo. É óbvio que com o tempo eu vou melhorando um pouco a câmera, eu vou melhorando um pouco a gravação, vou melhorando um pouco os assuntos que eu vou trazendo aqui, vou melhorando a minha forma de falar, mas tudo isso é um processo. A gente precisa confiar nesse processo e precisa começar de alguma forma. Então me diga aqui nos comentários o que você pretende começar. Enfim, eu espero de coração que todas essas dicas que eu dei ajudem você. Se você quiser se entender melhor como pessoa, entender suas emoções, entender como a sua mente funciona e sair desse piloto automático onde a gente está sempre sofrendo, sempre agoniado, dá uma olhada no link que eu deixei na descrição. Porque o Movimento Despertos é um espaço para eu e você e todas as outras pessoas aprenderem mais sobre si mesmas e terem uma vida muito mais tranquila, com muito mais propósito e mais leve também. A gente se vê em outros vídeos aqui do canal e confie no processo e comece a aplicar agora.